texto de Isaías, no capítulo de número 53. É um texto bem clássico, né, que é usado na Santa Ceia do Senhor, mas Deus tem uma palavra para nós aqui nessa noite. Eu louvo a Deus pela oportunidade que me é concedida, e é com temor e tremor que eu assumo o púlpito da igreja para anunciar a palavra do Senhor para nós nessa noite, amém? Que esse mesmo sentimento esteja em você também. O temor e o tremor do Senhor nunca se aparte do seu coração, porque se isso acontecer, é um claro sinal de que o Espírito Santo já não está aí. Amém? Leiamos a palavra e agradecer a Deus também pela vida do pastor, né, que me notificou para estar aqui anunciando a palavra nessa noite. Vamos ler versículo de número 5, o capítulo de número 53, Isaías. Todos encontraram? Assim diz a Bíblia. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Mais uma vez, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Amém? Tome assento e vamos meditar um pouco aqui na palavra de Deus. Meus irmãos, nessa manhã de escola dominical, eu estava ali ministrando a lição de hoje para o pessoal do discipulado, e é interessante que eu falei algo ali, e aconteceu hoje mesmo. Eu estava falando com as meninas ali que estão fazendo discipulado sobre a questão do Espírito Santo, que hoje nós falamos sobre o Espírito Santo, e que o mesmo atributo que está no Pai, no Filho, também está no Espírito Santo. E toda palavra que ela é revelada por Deus, ela é revelada para um momento específico. Essa palavra, eu tinha guardado ela para mim pregar, se eu tivesse uma oportunidade, na campanha de quinta-feira. Entretanto, a palavra não é minha, a palavra de Deus. Se Deus, tenho certeza que Ele me deu essa oportunidade, então essa palavra é para este momento, é para esta noite, porque Ele sabia quem estaria aqui nessa noite. Ele sabia que você viria a este lugar nessa noite. Então, um dos atributos de Deus e também do Espírito Santo, e nós, como somos assembleanos que cremos na Trindade Santa, então nós somos trinitarianos, o Espírito Santo, conhecendo a ocasião, através dessa palavra, ele falará com muitas pessoas que precisam ouvir esta palavra nessa noite, amém? Louvado seja Deus. Meus irmãos, o capítulo 53, todos nós sabemos que fala sobre a pessoa bendita de Jesus Cristo. O capítulo 53 vai narrar o martírio do maior homem que passou por essa terra, do maior e mais poderoso homem que passou por essa terra. É sabido por todos nós que o primeiro Adão falhou, então foi-se necessário um segundo Adão, para que a obra do Senhor fosse completada, para que ela fosse executada. A Bíblia diz que nós estávamos destituídos da glória de Deus. A nossa sentença, ela já existia. A minha sentença e a sua sentença era o inferno, meus irmãos e minhas irmãs. Então não queira eu subir em uma caixinha de fósforo e se gabar de alguma coisa, porque se não fosse a misericórdia do Senhor, estaríamos imputados
a passar a eternidade toda no inferno, sem chance nenhuma de salvação. Mas como o primeiro Adão falhou na obra que era para ser feita, foi-se necessário um segundo Adão, e esse segundo Adão chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele se encarnou no meio de nós, ele se fez homem no meio de nós, ele se fez um ser vivente no meio de nós, para passar por tudo aquilo que um ser humano passaria, para nos ensinar através da sua vida, que é possível, mesmo nós, estarmos dentro deste corpo, desta matéria chamada corpo humano, vencer a obra do pecado. Foi-se necessário Jesus tomar essa posição agora de servo, tomar a posição agora de um ser humano, para nos ensinar, para nos mostrar que é possível nós, mesmo ainda vivendo no meio de um sistema totalmente corrompido, caído, vencermos, triunfarmos, galgarmos lugares mais elevados, sobrepujarmos toda a vontade da nossa carne. Só que para isso foi-se necessário Jesus padecer por muitas coisas. E a maior delas está descrito, narrado no capítulo de número 53 de Isaías. E eu faço um convite a você nessa noite, você que não tem o costume de ler a palavra de Deus, leia, para você ter noção do que foi alguém ser transpassado, ser totalmente desconfigurado para te amar. Você ainda sendo um pecador, você ainda sendo um homem miserável, uma mulher miserável. Leia, talvez isso traga à sua memória alguma paz ou alguma esperança, para que você venha tomar uma atitude certa e tenha uma vida transformada pelo poder da palavra, por meio da morte de Jesus Cristo de Nazaré. Então, meus irmãos, sabemos nós que se estamos aqui é por causa de Jesus, porque nada podemos sem Ele, nada fazemos sem Ele. Ele é a essência, Ele é a razão, Ele é a base de toda a nossa existência, do nosso caminhar, do nosso deitar, do nosso respirar, do nosso ir, do nosso vir. Você só poderá acordar amanhã se Ele quiser, meu querido. Você poderá amanhã acordar respirando com vida, se Ele quiser e permitir. Se Ele não quiser, talvez hoje Ele retire o fôlego de vida de você e acabou, e pronto. E você vai murmurar, não tem como, porque a criatura não tem como ela murmurar com o Criador, porque o Criador está acima da criatura. Então, para chegarmos até aqui, houve um caminho, houve uma consequência, e essa consequência foi Jesus ter que passar por este caminho que está escrito aqui no capítulo 53. Mas um texto no meio deste capítulo que me chama a atenção é, no finalzinho do versículo, a parte B, e pelas suas feridas fomos curados. Portanto, nessa noite eu quero pregar o seguinte tema, uma mensagem temática: feridas que trazem, ou que geram, ou que provocam vitória. Amém? Você pode repetir comigo, por favor? Feridas que geram vitória. Aleluia! Esse é o tema da palavra que Deus quer falar conosco nessa noite. Tem muita gente ferida no nosso meio, irmão. Tem muita gente precisando de um bálsamo de Gileade na sua alma, no seu coração. E não é culpa de A nem B. E no decorrer dessa mensagem nós vamos saber por que está acontecendo, e para que está acontecendo, e qual o motivo de estar acontecendo. Então abra os seus ouvidos espirituais e esteja atento para o que Deus quer falar conosco nessa noite, porque você pode sair daqui totalmente curado pela mão do Todo-Poderoso. Amém? A Bíblia está dizendo, pelas suas feridas fomos curados. Se nós temos vitória hoje, e qual é a maior vitória que nós podemos falar nesta noite? A nossa salvação.
Você pode estar bem vestido nessa noite, você pode estar com um carro bom, com uma casa boa, ou com uma vida instável. Meu irmão, se você não estiver salvo, tudo será em vão. Tudo é em vão. Pois o que nós temos mais de precioso na nossa alma é a nossa salvação. O que temos mais de precioso, meus queridos e minhas queridas, nessa noite, é o selo do Espírito Santo. É o penhor de Jesus, que é o Espírito Santo. Pois é isso que nos garantirá, no dia da trombeta tocar, que nós seremos salvos, que você é salvo, que eu sou salvo. Nada valerá apenas se a sua maior vitória não for a sua salvação. Então eu te faço uma pergunta: você tem certeza que você está salvo? Porque estar salvo e ser salvo são duas coisas totalmente diferentes. Tem pessoas que acham que estão salvas, mas não são salvas. Foi criado um mito na mente dessas pessoas, e se elas virem à igreja pelo menos uma vez na semana, aos domingos, isso já é garantia de salvação. Meus irmãos, a maior garantia de salvação não é o que você faz aqui dentro, é o que você faz lá fora. A maior garantia de que você está salvo, de que você é um salvo, não é a árvore, é os frutos que essas árvores dão. Aqui nós nos abastecemos para lutar lá fora. Aqui nós nos preenchemos da presença do Senhor, nos renovamos da presença do Senhor, para dar bom testemunho a uma sociedade totalmente destruída. E sabemos nós que estamos vivendo um tempo em que as pessoas não lerem a Bíblia, elas não leem a Bíblia, mas elas leem a nossa vida. Elas leem o nosso bom testemunho ou mau testemunho. Muitas pessoas, meus queridos irmãos, se convertem não lendo a Bíblia, mas lendo o seu testemunho de vida. Saiba que você é uma influência de Deus no meio do seu trabalho, no meio da sua família. Aonde você estiver, você pode estar influenciando ou você não pode estar influenciando. Para o lado bom ou para o lado ruim. Então, quando Jesus, ele gera a vitória, a maior vitória de todas é a nossa salvação. Como eu disse no princípio, que nós estávamos destituídos da glória, do céu, da presença do Senhor, das moradas eternas. Mas Jesus, ele veio através da cruz do Calvário, morrendo na cruz do Calvário, sendo despido de toda a sua formosura, de toda a sua glória, para gerar vitória, a vitória maior que a nossa salvação, aleluia. Se a sua salvação não te traz alegria, meu irmão, se converta nessa noite, venha até a frente do altar nessa noite, pelo amor da sua alma, e se reconcilia com Jesus, porque é um grave sinal de que você não está salvo. Mas você às vezes pode enganar o pastor, você pode enganar o profeta ou a profetisa, com um sorriso falso, mas Deus conhece a sua alma. Deus conhece se você é um crente feliz, não pelo que tem, mas pelo que está dentro da sua alma, que é a presença do Espírito Santo, e subsequentemente a sua salvação. Agora, existe um porém, contudo e entretanto. Quando as feridas, elas geram vitória. Eu encontro dois personagens na Bíblia que me testificam que existe feridas aqui em dois verbos: o ser ferido e o estar ferido. Ser ferido indica a característica permanentes ou essenciais. Estar ferido indica características temporárias ou estados situacionais. Portanto, existem pessoas que estão feridas e tem pessoas que estão sendo feridas. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo se aplica à vida dele o verbo ser ferido. Encontramos na vida do apóstolo Paulo um homem que ele estava ferido, ele era ferido. Se você ler a Bíblia Sagrada, no
na carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 17, vai dizer assim: sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Cristo. As marcas que Paulo está falando seriam os açoites que ele levava. Seria aquilo que ele carregava em seu corpo, as feridas em seu corpo, por amor a quem? A Cristo. Por amor a Jesus. Interessante também que Paulo, ele fala, a Bíblia vai falar que Paulo, ele carregava no seu corpo a ferida que era uma enfermidade. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 12, 7, que ele ora por 3 vezes a Deus para que aquela ferida, para que aquele espinho ou aquela enfermidade fosse tirado do seu corpo. Só que Deus responde a Paulo que a graça do Senhor o bastava. A graça de Deus na vida de Paulo era o suficiente para que ele não se desviasse do propósito que Deus tinha na vida daquele homem. Então eu entendo, meus irmãos, que Deus, Ele provoca feridas permanentes na sua vida, para que você não saia do propósito de Deus nessa terra. E subsequentemente isso te levará ao maior propósito, que é a sua salvação. A pergunta que não quer calar é: você aceita ser ferido por Deus permanentemente? É uma pergunta que dói na alma, porque só quem é ferido sabe o que é ser ferido, estar ferido, sofrer uma ferida. Paulo, ele pediu a Deus para que aquilo saísse, só que Deus responde a Paulo: não precisa, Paulo, desse jeito você está conforme a minha vontade. Desse jeito você não desvia da minha presença. Desse jeito você não se vangloria, Paulo. Desse jeito você não vai se tornar um pseudo-cristão da sua época. É desse jeito, Paulo, que você vai caminhar na minha presença, vai conduzir a minha igreja, vai levar as cartas na Ásia, vai levar as cartas aos meus filhos queridos que não vão ser salvos, por causa dessa ferida, Paulo, que eu estou colocando, está sendo na sua vida. Muitas almas serão salvas, Paulo. Agora é muito bom falar da vida dos outros, agora vamos falar da nossa, irmão. É muito bom eu abrir a minha boca e falar: nossa, como é que Paulo abre a boca para falar com Todo-Poderoso, para tirar aquela enfermidade? Será que Deus não sabe o que é um peso de uma enfermidade? Viver enfermo. É muito bom, não é? Só que na hora da prática, as coisas se transformam. Porque Bíblia, irmão, não é um gibi da vida. Bíblia é fato real. Isso aqui é aplicado na minha e na sua vida. Você pode correr para onde você for. Isso aqui é a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. Isso aqui não é um mito, não é um livro de mitologia grega, não. Isso aqui é a palavra de Deus. E tudo que está escrito aqui se aplica a nós. A palavra de Deus, e todos esses homens, mulheres que passaram pela palavra, o que aconteceram na vida deles, é um exemplo para nós. Deus feriu Paulo, para que muitas pessoas fossem salvas por este homem. Sabemos nós que Paulo era um homem muito sábio, conhecia de muita filosofia da sua época, tanto é que ele era totalmente capaz de debater com os outros filósofos, sim ou não? Ali no Areópago. Agora Deus conhece, irmão, o nosso coraçãozinho. Meu irmão, você só se conhece na hora do ponto crítico. Você não se conhece direito. Você só se conhece na hora que a coisa arrocha. Aí você vai falar: rapaz, eu não sabia que eu era desse jeito não. Pois é. Por isso que nós temos que ter domínio próprio. Meu irmão, crente sem domínio próprio está enfadado ao fracasso. Por isso que o Espírito Santo, uma das partes do fruto do Espírito, é domínio próprio. E isso é de mim e de você.
Isso não é de Deus, é de mim e de você. Você tem que aprender a se dominar para um ponto crítico que você pode sofrer na sua vida. Não se acostume numa vida do bem bom e do bem bom, do mamão com açúcar, irmão. Porque Deus vai te colocar em momentos críticos, e é nesses momentos que você vai perceber se você tem ou não o domínio próprio. Nada podemos sem a graça de Deus. Mas se eu e você quisermos e termos uma posição concreta, meu irmão, você vai vencer pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. O que cabe a você, você vai fazer. O que cabe a Deus, Deus vai fazer. Então Paulo, ele foi ferido. E a forma que Deus quis ferir Paulo para que ele não se ensoberbecesse foi a ferida no corpo, a enfermidade. E mesmo ferido, Paulo não se cansou, aleluia. Mesmo ferido, Paulo não retrocedeu, aleluia. Pelo contrário, a vontade desse homem era ser preso para poder pregar aos romanos. A vontade desse homem era ser preso para poder pregar aos gentios. A vontade desse homem era passar pelos limites, pelas fronteiras, para anunciar o verdadeiro evangelho do Senhor. Ei, querido, se Deus precisar causar uma ferida em você, e essa ferida ser uma ferida permanente, você fica, retrocede, ou você vai avante, aleluia. Porque nessa noite eu estou usando um exemplo deste grande homem de Deus, e assim como Deus fez isso, Ele também pode fazer na sua vida. Se Deus tiver que lançar uma enfermidade permanente, uma ferida permanente, para que você não saia do caminho, você vai sair. Existem várias pessoas hoje que estão numa cadeira de roda, e você vai ouvir o testemunho dessas pessoas, e você vai ouvir da boca delas, que é melhor estar dentro de uma cadeira de roda, numa cadeira de roda servindo a Deus, porque com as duas pernas está caminhando para o inferno. São feridas, irmão, que Deus está interessado na sua alma. Esse corpo vai ficar, você pode fazer plástica, você pode fazer botox, o tanto que você quiser, isso aqui vai cair por terra, jazinho, aleluia. O que vai permanecer é a sua alma, cuida da sua alma. Ei, canaçu da labacévia, alimenta essa alma sua. Ei, braço de labacávia, o corpo passa, mas a alma não. Deus está interessado na sua alma. E se a sua alma for boa, isso irá resplandecer para o seu corpo, porque o coração alegre formoseia o rosto. É pecado você cuidar do corpo? Não, pecado é exagerar. Tem muita gente que exagera e acaba destruindo tudo. Se Deus te fez desse jeito, Ele sabe que desse jeito é bom. Infelizmente estamos vivendo um tempo em que as pessoas querem modificar o que Deus fez. E muitas coisas estão dando errado. Muitas pessoas estão morrendo na mesa de cirurgia porque quiseram mexer aonde não devia mexer. Seja grato a Deus por esse corpinho quadrado, parecendo Bob Esponja. Seja feliz com Deus, magrinho assim, irmão. Seja feliz com Deus, desse jeitinho que Deus sabe que você é feliz. Não inventa moda não, pelo amor da sua alma. Cuida da sua alma, o seu corpo vai, com certeza, vai agrupar, vai anexar e vai tudo dar certo. Só não exagera nem do lado nem do outro, mas seja racional. Se Deus tiver que provocar uma ferida de uma enfermidade para não te perder, Ele vai fazer isso, irmão. Porque se Ele não fizer, você com a sua saúde bendita, vai colocar os pés no mundo, vai começar a sair, vai começar a ir para a balada, vai começar a praticar a roda dos escarnecedores, e vai perder a sua salvação. Mas o Jesus que eu estou pregando nessa noite, por mais que Ele tenha que ferir o seu corpo, provocando uma enfermidade, para que você seja dependente dEle, e ore a Ele para que Ele cure todos os dias ou toda hora, assim Ele vai fazer, porque o interesse dEle não é perder a sua alma para o inferno.
Permita-se ser ferido por Deus, para que Ele possa gerar uma vitória maior na sua vida. Se você for ferido por Deus, no verbo ser ferido, vai adiantar sair da presença de Deus? Quem pode trazer a cura, irmão? É Deus. Deus, Ele é responsável pelo que faz. Se Deus, Ele provoca essa ferida, Ele tem a cura, Ele tem a vitória certa. O diabo não pode mudar essa situação, só Deus que pode mudar essa situação. Então permaneça ferido. Ai, pastor, pregador, sei lá o que você quer me chamar. Ai, faz tanto tempo que eu estou com essa enfermidade e Deus não me cura. Ei, querido, é melhor com essa enfermidade feliz com Jesus do que sem ela triste com Jesus. Meu Deus! Eu perdi a minha audição do lado direito, eu não escuto. Eu não estou nem aí com isso. Eu tenho mais um ouvido. O irmão Paulo perdeu um braço, ele tem o outro. Por mais que seja o esquerdo, mas ele ainda tem um braço. Né? Vai jantar, ficar chorando? Irmão, pergunta para ele. Se não foi Deus que fez isso para ganhar, para trazer ele para a presença de Deus. Eu estava montando um guarda-roupa lá na Vila União, onde eles moravam. E o camarada que eu estava montando no guarda-roupa conhecia. Eu falei, rapaz, tem um amigo meu lá da minha igreja que morou aqui muito tempo. Vai vendo o testemunho, irmão. Testemunho prega, viu? Aí ele falou, rapaz, quem é? Eu falei, não, o Paulo Bracinho. Aí eu mostrei a foto para ele, rapaz do céu, isso aqui era o capeta. Ele e aquela mulher dele era um pé de guerra. Era uma brigaiada, a casa era uma brigaiada, quebraiada. Eu falei, pois é, moço, Deus mudou a vida dele. Ele falou, não, moço, no dia que ele estava dirigindo o caminhão, ele estava chapado de cocaína. Eu falei, pois é, foi Deus que arrancou o braço dele para não perder a alma dele. Então, irmão, às vezes Deus pode tirar alguma coisa desse membro seu aí, para não perder a sua alma. Está ali um exemplo vivo, clássico e real. Eu não estou falando palavra aqui, não, irmão, estou lançando palavra ao vento, estou falando de coisas reais, de fatos reais. Então, se você tem alguma enfermidade que está na labuta, pedindo, clamando, e Deus não te respondeu, a graça dele te basta. Fica firme com Jeová, que já Deus vai trazer a nós um corpo incorruptível. Eita glória! Deus está falando. Rai devasso candarai. E se Deus está provocando isso, irmão, é porque Ele quer te dar vitória. É te dar vitória, aleluia. Deus é especialista em gerar vitórias, aleluia. Mesmo que seja por causa de feridas, oh meu Deus. Agora, eu quero aplicar o outro verbo, que é o estar ferido. Que indica características temporárias, quer dizer, são feridas temporárias. Tem começo, meio e fim. E a Bíblia vai falar de um homem chamado Jó. Deus feriu Jó. Jó foi ferido na sua família. Jó foi ferido nas suas finanças. E Jó foi ferido na sua saúde. 3 pilares do ser humano na terra, irmão: saúde, dinheiro e família. Jó foi ferido. Por quê? Por Deus. Satanás foi garçom de Deus. Pode ferir, mas a alma não toca. Pode ferir, mas na alma quem toca sou eu. Jó passou por 9 meses estando ferido, meus irmãos. Eu fiz um tempo atrás que eu ministrei uma palavra, e eu fui levado por Deus na minha mente. Eu vou fazer as contas aqui para ver o tanto que o Satanás se lascou. Porque para cada segundo que Jó estava sendo ferido, Deus estava gerando minutos. Para cada minuto que Jó estava sendo ferido, Deus estava gerando horas.
Para cada hora que Jó estava sendo ferido, Deus estava gerando dias. Para cada dia que Jó estava sendo ferido, Deus estava gerando anos, aleluia. Aonde o Satanás pensa que está te derrubando, é lá que Deus vai estar te dando vitória, aleluia. Talvez você esteja sendo ferido como um Jó. Por meses, Deus vai estar multiplicando isso em anos, se Ele não voltar. Talvez você foi ferido por algumas horas, em determinada situação que você foi ferido, mas através dessas horas, aleluia, Deus está falando, Deus está gerando vitória por dias, abracantenevassaia. Na matemática de Deus, quem manda é Deus, aleluia. Jó foi ferido na sua família, perdeu todos os filhos, mas não perdeu a mulher. Por que não perdeu a mulher? Poderia ter morrido também. Só que Deus, Ele preserva a família. Da mesma que gerou, vai gerar mais. Porque Deus tinha um plano na família de Jó. Vou dizer um negócio aqui para vocês. Família é marido, mulher e filhos. Família é marido, mulher e filhos. Tio não é família, é parente. Tia não é família, é parente. Tem muita gente trocando a sua família por parentes, destruindo a sua família por parentes. Meu irmão, o lugar de honra do seu marido, irmã, é do seu marido, não é da sua tia, nem da sua avó, nem da taravó. Deus ama a questão de hierarquia e de honra. Não fira a sua família por causa dos seus parentes. Isso é quebrar princípios, e Deus não gosta de quebrar princípios. Abra os seus ouvidos, porque o que eu estou falando é contemporâneo para os nossos dias. Tem muita gente tirando o lugar de honra do seu marido ou da sua esposa, colocando pessoas que não é família. Não estou dizendo com isso que você não deve amar os seus parentes. Lava a sua língua no sangue de Jesus, para não querer colocar palavras na minha boca. Não estou dizendo que você tem que desprezar fulano A, B ou C. Estou dizendo questão de honra. E o que estou dizendo é bíblico. E o que eu estou dizendo é na etimologia da palavra. Se você não concorda, não tem problema. É a verdade sempre permanecerá. Deus, Ele ama princípios, tanto é que Ele não destrói a mulher de Jó. Porque através da mesma, mesmo falando coisas que não deveria, da mesma seria gerado mais filhos, aleluia. Deus não quer destruir aquilo que Ele formou, meu pai, aruga saia. Deus quer permitir as feridas, mas através dessa situação Deus vai gerar vitórias no meio da sua família. Jó, ele foi ferido nas suas finanças, perdeu o gado, perdeu boa parte de muita coisa, mas não perdeu a terra. E nessa situação em que Jó foi ferido, é que ele encontrou quem ele foi. Em certas situações, irmão, de feridas na nossa vida, que nós descobrimos certas coisas são reveladas. Por exemplo, nesse caso em que Jó, ele foi ferido na sua finança, se a gente fosse contemporizar para os dias de hoje, quantas mulheres teriam abandonado seu marido? Perdeu tudo. O que eu quero fazer com um camarada desse? Quebrado, arruinado, destruído. Mas a Bíblia diz que a mulher não abandonou. Ela continuou junto. Passou na peleja. Passou no mesmo caminho. Eu me lembro na época em que aconteceu aquele fato que nunca vai sair da história, em que o vírus foi e pegou muita gente, matou muita gente. E apareceram certos inconsequentes governantes que falaram, vamos fechar tudo, porque isso vai resolver o problema. E nessas situações não resolveu o problema. E nessas situações, quantas mulheres abandonaram o seu marido porque entrou em falência, quebrou, perdeu o emprego, perdeu a renda.
Ei, irmã, ei, irmão, não abandone essa guerreira, esse guerreiro, passe junto com ela, passe junto com ele na peleja, seja firme. Às vezes o choro vai durar uma noite, mas a alegria pela manhã virá. Através dessa ferida na finança que Deus está provocando na sua família, Deus está querendo gerar vitórias financeiras. É o carro que dá problema. Meu Deus, esse carro, meu pai, eu vou dar um testemunho aqui. É um testemunho, irmão. É um testemunho. Eu tinha um Elba, um prêmio. O carro era prêmio, é de Jeová, né? Prêmio. Rapaz, eu tinha esse carro, e esse carro passou uns 4 anos, começou a dar problema. Rapaz, eu falei, vou botar fogo nesse carro. Misericórdia. É engraçado, né, gente? Quando está tudo bem, ninguém quer botar fogo em nada, né? Aí começa a dar os problemas. Aí, rapaz, eu falei, misericórdia. Eu comecei a murmurar com o carro. Foi misericórdia, o carro só dá problema. Eu falei, não, vou parar de murmurar. Parei de murmurar. E o câmbio dele começou a dar problema. E eu fiquei sabendo que esse carro, depois que o câmbio dá problema, esquece. Eu falei, não, então tá bom, mas desse jeito. Aí passado alguns dias, alguns anos depois, Deus foi e me deu um carro novo, de 0,800. A nota fiscal dele está lá na casa até hoje. Foi 21 mil. Você já imaginou se eu pegasse e colocasse fogo no carro? Aí ia perder ia perder a benção. Quer dizer, Deus estava gerando uma vitória. 0 quilômetro, irmão. Vermelho, sangue de Jesus, vermelho, tudo vermelho. Até o capeta passava longe. Era ungido, abençoado. Então tem coisas que Deus está gerando na sua vida, e isso vai gerar uma vitória, mas só que às vezes nós fechamos os nossos olhos espirituais e não contemplamos, porque nós nos deixamos levar pela situação de momento. Só que nós vivemos pela fé, e a fé é a certeza das coisas que hão de acontecer, é a convicção daquilo que há de acontecer. Então, se Deus está ferindo você nas finanças, não abre a boca para reclamar, irmão. Fica caladinho, fica mudo, aleluia. Só abre a boca da sua alma para glorificar, exaltar. Meu irmão, engana o inimigo, aleluia. Tem a irmã Camila Barros, ela fala, vamos confundir o inimigo, aleluia. O diabo não sonda a alma, ou sonda. Só Deus sonda. Então, a boca está querendo falar, então não fala, irmão, deixa a alma falar. Aí Jesus sabe o que passa na sua alma, está vendo que dentro da sua alma está glorificando, exaltando, Deus vai proporcionar e vai gerar uma vitória na vida financeira. Agora, Deus pode te ferir financeiramente? Irmã, se Deus quebrar esse marido seu, você vai abandonar ele? Na minha época, que eu era desse mundo, mas não sou mais, lá fora, a gente chamava esse tipo de mulher assim, de mercenária. Elas Maria Gasolina, que só gostava dos meninos que tinham carro, nós ficava raiva. Oh meu Deus, nós temos que comprar um carro para nós. Isso não existe dentro da igreja, graças a Deus. Mas se Deus provar esse marido seu, irmão, tirar o emprego dele, você vai continuar fiel com ele? Ou você é daquelas lá de fora, ou você é fiel a Deus? Ô irmão, se Deus dá uma modificada no corpo dessa irmã aí, não sei aquela coisa que você sonhava e as coisas estiverem modificando, você vai abandonar? Porque Deus pode fazer isso. Deus vai querer provar e que você demonstre o seu amor pela pessoa interior. Porque o que está acontecendo? Muita gente está abandonando o barco por conta de certas situações, por causa de certas feridas que Deus provoca. Não abandone o seu parceiro ou a sua parceira. Esteja junto, esteja atarracado até o fim, aleluia. Porque na hora de soprar o bolo, serão vocês dois, aleluia. E o bolo será o hino, e vão cantar o hino da vitória. Mas tem que ser fiel. Interessante que, quando Jó foi ferido, a gente descobre várias coisas. Porque Jó descobriu quem eram seus verdadeiros amigos. E que se a gente for analisar, tem muita gente, irmão, que se revela na hora das feridas, só pode estar em pecado. O irmão não prega, a irmã não prega, a irmã não canta, o irmão não canta, é pecado. É os amigos de Jó. Jó, confessa e deixa, Jó. Chega de sofrer, chega de fazer isso, chega de sofrer. Só que Jó não estava em pecado, Jó estava sendo ferido por Deus.
Então tem coisas, certas situações na nossa vida que Deus vai nos ferir e vão aparecer certos amigos de Jó para te acusar. Fecha o ouvido, irmão, e olha para Deus. Quem está te ferindo é Deus. Podem falar o que quiser, se você tem certeza que quem está te ferindo é Deus, isso vai passar e Deus vai te abençoar. Então várias coisas foram reveladas através das feridas que Deus provocou na vida de Jó. E uma delas foi essa, revelar quem eram os verdadeiros amigos de Jó. Então tem situações na sua vida, na minha vida, que acontece, que certas pessoas se revelam, não como amigos, agora como acusadores, por causa da situação que você está passando. Porque na mente de muita gente, todo crente tem que estar feliz 100% todo dia, e isso é mentira. Jesus, quando ele foi ferido em corpo, alma e espírito. Corpo, capítulo 53 vai falar muito bem sobre isso. Alma, no Getsemane, Jesus clamou a Deus, e de tanta angústia que ele sentiu, ferido na alma, suou gotas de sangue. Ferido no espírito, na cruz do Calvário, ele clama ao Pai, e Deus não responde. Que conversa é essa fiada de crente tem que ser feliz 100% todo dia? Tem hora que a cabeça vai estar baixa mesmo. Baixa, mas não inclinado, mas está ali na guerra. Faz parte da vida, mas está firme na rocha. Varai candabaxuderaia. Você é ser humano. Você está encorpado em uma matéria chamada carne. Você tem sentimentos, mas eu não estou dizendo que isso que você tem que ver um cabisbaixo da vida, não, irmão. Tem luta, tem dia que está feliz, a coisa está ruim, mas você sabe que o seu Salvador é Cristo, aleluia, e que o seu alvo é o céu. Senão não existiria o versículo que diz que a noite pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Abra, cantará, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então tem noite que é tristeza, o sono não vem, a angústia bate na porta do seu quarto, mas você fala: eu estou com Jesus, Jesus, eu te amo, essa noite vai passar, o mar vai abrir, eu vou atravessar, e se não abrir eu vou passar por cima, lá abraçaia, e se não passar por cima eu vou voar, porque eu vou voar nas asas do Espírito Santo, aleluia. Varei, gandá, abraçaia. Agora Deus, nessa noite, é uma pergunta. O Senhor, Ele pode te ferir permanentemente, para te dar algo melhor? Porque se Deus quer gerar algo na sua vida melhor, Ele vai ter que tirar algo que está pior, ou algo que é inferior ao que Ele quer maior. Meu irmão, isso é muito sério. Porque na hora do trabalhar de Deus, na hora do convite para descer para a casa do oleiro, não quero não. No oleiro, ser pisado, só que na casa do oleiro não tem lixo, porque ninguém aqui é descartável. Deus não descarta ninguém. Deus trabalha com vaso, aleluia. Deus trabalha com barro, aleluia. Só que na hora do convite, vamos descer para a casa do oleiro, porque eu quero te ferir na casa do oleiro, para te fazer um vaso mais resistente, para fazer um vaso mais imunizado, a gente corre, porque casa do oleiro é sofrimento, é ferida aberta, mas ferida aberta para ser curada. Arai, padá, cantaia. Jesus está fazendo um convite: ei, eu posso te levar pela sua mão à casa do oleiro. Porque tem ferida que é curada, é lá. Porque é lá que o nosso eu cai por terra. Porque é lá que a nossa soberba cai por terra. Porque é lá que o seu nome não vale nada. E é lá que Jesus está acima, está moldando da maneira dele. Só que nós não aceitamos ser moldado por ele, porque ser moldado por ele dói. Mexe na alma. Falar em alma, só ele sabe o que é uma alma. Eu estou vendo um monte de gente, mas Jesus está vendo um monte de alma que está ferida.
Minha mãe, quando era do mundo, ela falava assim para mim: você está trazendo doença com as suas mãos, porque eu fumava. E é uma verdade, e eu quero aplicar isso. Tem gente que está sendo ferido, não é por Deus, é por si mesmo. Só que quem é ferido por si mesmo, vai ter que você mesmo tratar a sua ferida. Agora, quem é ferido por Deus, Deus tem o remédio certo. Deus tem a cura certa. Deus sabe gerar a cicatriz para que essa ferida seja fechada. Agora, você que vive provocando feridas, você é responsável por tratar essa ferida, por ignorar a verdade de Deus que Ele tem falado com você, por várias vezes. Você pode despistar o tanto que você quiser, mas Jesus te conhece. Saia dessa casinha nessa noite, pelo amor da sua alma, e deixa Jesus te ferir para te fazer uma mulher melhor, um homem melhor. Não seja você um provocador de feridas, deixa Deus provocar feridas, porque toda ferida que Deus provoca tem uma situação, tem uma vitória que está sendo gerada. Toda. Quando eu leio o capítulo 53 de Isaías, Deus estava gerando através de Jesus uma vitória, através da ferida de Jesus universal. Era essa ferida que foi causada, que foi trazida e transformada em vitória, foi para toda a raça humana. Só que a Bíblia também fala de uma ferida que Deus provoca, que é para o povo. Capítulo 53, uma ferida que é para curar a raça humana, universalmente. Capítulo 31 de Jeremias vai dizer assim, ouça bem o texto, irmão. Preste atenção no texto. Seu ferimento é grave, sua ferida é incurável. Não há quem defenda a sua causa. Não há remédio para a sua ferida que não cicatriza. Todos os seus amantes esqueceram de você. Eles não se importam com você. Eu a golpeei como faz o inimigo. Dei a você um castigo cruel, porque é grande a sua iniquidade e numerosos os seus pecados. Porque você grita por causa do seu ferimento, por sua ferida incurável. Fiz essas coisas a você, porque é grande a sua iniquidade e numerosos são os seus pecados. Mas todos os que a devoram serão devorados, todos os seus adversários irão para o exílio. Aqueles que a saqueiam serão saqueados. Eu despojarei todos os que a despojam. Farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas. Esta palavra é para o povo de Deus. É Deus quem fere o seu povo. É Deus quem provoca ferida no seu povo. Olha o que a Bíblia diz em Oséias 6:1. Porque Ele faz a ferida e Ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. As suas mãos curam. Deus nessa noite quer curar essa ferida. Deus sabe o tempo certo dessa ferida ser curada. Só que tem um mistério muito grande aqui, meu irmão, nessa noite, no capítulo número 30, que todas as feridas que Deus provoca, elas se tornam em cicatrizes. Por que cicatriz, pregador? Para quando você olhar para a cicatriz, você lembrar da ferida que foi gerada para te dar vitória. Para quando você pensar em desviar, você vai olhar para as cicatrizes que foi gerada e vai continuar permanecendo. Eu não posso sair, eu não posso sair, eu não posso abandonar. Fique sobre os pés. Deus Caí lavas tem cura para a sua ferida, que Ele está provocando, que Ele está fazendo, que Ele está agindo. Deus tem a cura.
Sinta-se nessa noite, irmão, sendo carregado pelos braços de Jesus. Sinta Ele falando, sussurrando no seu ouvido: eu estou cuidando dessa ferida. Não é o homem, sou eu. Não é o fulano, sou eu. Deixa eu ferir você. Deus está pedindo: deixa eu te ferir. Deixa eu te ferir, porque através dessas feridas que muitas coisas podem ser curadas, tratadas, geradas e transformadas em vitória. Não fuja daquilo que Deus te chamou. Não tente escapar. Ei, Jonas, a missão é essa. Não adianta pegar o barco, não adianta mudar o destino. Deus vai te ferir através de um peixe. Deus pode te ferir de alguma forma, mas o propósito vai ser concluído para a glória do nome dEle. Existem duas situações: estar ferido e ser ferido. Em todas elas Deus está agindo. Agora eu te faço uma pergunta, meus irmãos: e se Deus quiser te ferir, se for necessário Deus ter que tirar o seu filho, Deus ter que tirar a casa própria, porque feridas são provocadas dessa forma. Feridas são provocadas desse jeito, para não te perder. Se Deus tiver que fazer isso, Ele pode fazer, porque Deus não é um tirano, irmão, que invade a sua privacidade, chega arrebentando a porta, como Satanás faz. Deus, Ele é um gentleman. Deus é educado. Ele pergunta, porque Ele não quer invadir a sua privacidade. Ele quer ser convidado, e Ele quer se sentir à vontade para poder trabalhar na sua vida. Portanto, até quando vai negar aquilo que Deus tem para a sua vida? Até quando vai virar as costas daquilo que Deus tem para fazer na sua história? E vai continuar caminhando, escorregando no mesmo caminho, fazendo círculos? E Deus tem uma história, Deus tem um plano a ser concretizado. As feridas que são geradas por Deus não é para te matar, meu irmão. Não é para te matar. É para te levantar, te fazer mais forte. É para saber, é para Satanás saber que mesmo você ferido, você não abandona o seu mestre. Deus não quer te matar com essa ferida. Ele quer te levantar na cai de faço dévia, como um arauto dele para esta última hora, como a mulher de Deus para esta última hora, como o homem de Deus para este último tempo, para esta última geração. É melhor estar ferido, é melhor ser ferido por Deus, do que estar sarado pelo diabo. Porque ferido, todo ferido, ele se torna dependente de alguém para curar dessa ferida, sim ou não? Oh glória, quem entendeu? Sabe por que Deus quer te ferir? Porque você vai ter que ter alguém dependente para cuidar de você. Deus quer que você sinta cuidado, aleluia. Deixa Ele te ferir, irmão, deixa Ele tirar o que tiver que tirar. Eita glória! Deixa Deus agir pelo amor da sua alma. Quando eu estou ferido por Deus, eu necessito do cuidado de Deus. Agora, eu te faço uma pergunta, irmão, minha irmã. Qual é o tamanho da sua ferida? Será o tamanho do seu tratamento. Qual é o tamanho da ferida? É o tamanho do tratamento. Tem tratamento que é alongado. Tem tratamento que é como o de Jó, 9 meses. Agora tem tratamento como é o de Paulo, não teve fim. Foi até a sua partida dessa terra. Não importa o tempo, o que importa é se eu estou sendo ferido por Deus ou não. É Deus ou é não que está provocando isso? Por causa do seu pecado, você está abrindo uma ferida tão grande, e por causa dessa ferida, vai te levar você para o inferno, para o abismo.
Agora, se é Deus, irmão, que está provocando essa ferida, está trabalhando, eita, glória, aleluia, vai preparando um cântico de vitória, porque já, aleluia, já, Deus vai estar fazendo você passar por uma outra dimensão, que você jamais experimentou na sua vida espiritual, física, e todas as áreas dela. Tem que suportar o processo. Carai de varassuia, ribadaga socovanai levassavia. Quantas madrugadas ramando covassevia. Mas Deus está dizendo: eu estou lá, aleluia. É melhor ferido, mas arrastado com Jesus, aleluia. Porque Deus está me ferindo, pregador. Porque Deus, sabendo que você é ferido, você não o abandonará, aleluia. Ei, permaneça ferido por Deus. Por causa desta ferida, Deus vai te abençoar, e por meio da sua boca, você vai poder pronunciar o que Jó pronunciou. Antes eu via falar, agora os meus olhos o veem. Jó ouvia, mas por causa da ferida, agora ele o vê. Eita, gadachai, acamassai. É a dimensão espiritual que Deus quer que você passe. Parar de só ouvir, agora Deus quer que você veja, aleluia, veja a glória, veja o poder, veja a manifestação, aleluia, mas passa pelo processo, passa pelo caminho, é estreito, apertado, mas dá para passar, aleluia. Feche os seus olhos e reflita, irmão. Vai continuar? Guimanassou Ederve Assai. O Maciel vai louvar um hino. Enquanto ele louva, eu quero que você medite. Meu irmão, essa palavra é Deus que está falando conosco, comigo principalmente. Comigo! Deus está falando comigo. Deus não quer que você saia daqui ferido, magoado. Não, porque a ferida que Deus provoca não traz mágoa, ressentimento, angústia de desprezo com o outro, não. Mas por causa desta ferida que Deus está provocando, que Deus está trazendo na sua vida, Deus quer te abençoar. Então se coloque na posição, coloque a mão no seu coração, medite. Medite, Deus está falando: eu posso te ferir, eu posso te trazer mais para perto de mim, eu posso mudar o cenário da sua vida, eu posso te colocar em um patamar mais elevado, eu posso te fazer caminhar, não só um caminho, mas 1 milha, 2 milhas, para que o meu nome seja glorificado. E se isso for necessário eu te ferir, você aceita? Se você aceitar, se prepara, aleluia, se prepare, se prepara, porque o Nazareno vai começar a agir na sua vida. Se prepara para o processo, aleluia, mas se prepara também para testemunhar das maravilhas do Senhor, aleluia. Medite. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou o que eu devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande, eu sou falho e ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas o que ele fez? Mas ele me prometeu o céu. Quem veio adorar nessa noite aí? Eu só quero adorar. Levante as mãos, adoro. Pois estou aqui, e se eu não adorar, falta algo em mim. Adore o Salvador. Eu jamais saberei. Adore aquele que virá, porque ele me escolheu. Adore aquele mas que de pode uma sarar coisa eu sei:
Tudo que eu tenho foi Ele que deu. Eu não sei o que Ele viu em mim. Eu não sei não, não sei não. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que eu devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Eu sou pequeno, Ele tão grande. Eita. Eu sou falho e Ele é fiel. O que eu deveria era amor, mas o que Jesus fez na minha, na tua vida, Faz a obra, Jesus. Mas Ele nos prometeu Faz a obra, Jesus. o céu. Levanta a mão aí. Eu só quero adorar. Adore. Pois estou Adore, Deus está aqui. operando milagre. E se eu não Adore, adorar, Deus está trabalhando. falta Enquanto você adora, glória, Deus está visitando a sua eu casa. jamais Deus está saberei, visitando a sua família. porque Ele me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Glória. Oh meu Deus. Eu só quero adorar, pois estou aqui. Olha aí Jesus falando. E se eu não adorar, Olha falta água em mim. Escuta aí, homem. Eu jamais Escuta aí, saberei, mulher. porque Ele me escolheu. Ele te escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho foi Ele que deu. Tudo que eu tenho, meu Jesus que me deu. Foi Ele, foi Ele, foi Ele. Tudo que eu tenho, Ele me deu. Eita glória. Aplauda Jesus. Enche o teu pulmão de ar e dá o maior e maior glória. Enche a sua boca de língua estranha e confunda o inimigo nessa noite. Saia daqui, aleluia, não andando, mas saia daqui, aleluia, voando nas asas do Espírito Santo. Eita glória, eita aleluia. Obrigado Jesus, nós te amamos, aleluia. Receba. A tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta. Uma coisa eu peço ao e a buscarei, que os meus pés estejam em sua casa para sempre, para sempre. O seu amor, o seu me sustenta nas minhas fraquezas, Levanta a sua mão para o céu, levanta a tua voz, canta com fé, Sim. Oh. Canta com fé para Ele. Sim. Oh, tua presença. Canta mais alto aí. O Senhor. A tua.
Senhor, o Senhor, tua presença. Senhor, a tua graça, Senhor, me basta, me basta, me basta, Senhor. Tua presença. Aleluia, aplauda o Senhor mais uma vez.